Você já ouviu as pessoas falarem que fazer o básico bem feito traz bons resultados? Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque existe uma técnica que existe há mais de 40 anos e essa técnica de vendas eu tenho certeza que ela pode te ajudar. Seja você um vendedor de produto, de serviço, B2B ou B2C, não importa qual nicho você trabalha, eu tenho certeza que essa técnica vai te ajudar e vai fazer você aumentar o número de vendas. Então, fica comigo no vídeo até o final. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Natan Bittencourt, então agora no início desse vídeo eu já quero te trazer quem ensinou, quem montou, quem criou a técnica que eu vou falar hoje. Essa técnica foi criada pelo Harry Friedman. Friedman foi um cara que teve vários cargos na área de vendas, ele passou por diversas outras empresas, ele foi representante, consultor, gerente, gestor, enfim. Ele teve uma ascensão, na carreira profissional dentro do mundo comercial e ele tinha uma técnica, um método diferenciado para poder aplicar durante as suas apresentações de vendas para os seus clientes. Então ele teve uma grande expansão aí no mercado de varejo e é assim que ele ficou conhecido. E em 1980 ele criou a empresa Friedman, onde ele montou e começou a ensinar as pessoas como que ele fazia para ter bons resultados. E a técnica mais falada que ele mais ensinava as pessoas era a técnica CVBA. É isso mesmo, talvez você já tenha lido, ouvido ou visto até um vídeo aqui no YouTube falando sobre a técnica CVBA, mas é importante a gente ressaltar que existe uma forma correta de aplicar essa técnica na hora que você for vender o seu produto ou o seu serviço. Portanto, você não pode aplicar ela de forma desordenada, então fica comigo no vídeo até o final, porque eu vou te explicar exatamente como aplicá-la no seu dia a dia. Essa técnica, ela é CVBA, então são várias siglas, e cada sigla tem o seu real significado. O C é de características, o V é de vantagens, o B é de benefícios e o A, que é o último, é de atração. Então você tem que aplicar essa técnica conforme a ordem para que faça sentido para o seu cliente, para ele não se confundir, até para você mesmo não se confundir na hora do pitch de vendas. Vale ressaltar também que essa técnica só deve ser aplicada depois que você fizer a primeira etapa, que é a etapa de sondagem. Se você não sabe o que é sondagem, deixa aqui nos comentários que a gente pode falar sobre isso nos próximos vídeos, mas a sondagem nada mais é do que aquelas perguntas abertas e fechadas que você faz para o seu cliente a fim de captar bastante informação e informação relevante. Normalmente nessa etapa é onde a gente faz muitas perguntas, a gente obtém as dores, os desejos, os anseios, o que o cliente procura de fato. Então essas informações que a gente levanta na sondagem, ela vai ser extremamente importante para a gente utilizar ela durante a nossa aplicação da técnica. Então eu vou fazer aqui um exemplo prático de como você pode utilizar essa técnica e eu quero que você aprenda nos detalhes o conceito e entenda como que ela está sendo utilizada para você usar ainda hoje dentro do seu processo comercial. Então vamos imaginar que eu estou atendendo, estou dentro de uma concessionária, veio um cliente até mim e ele está em busca de um carro. Então a primeira etapa é aquela que eu pergunto o nome dele, faço um rapport, quebro um gelo e aí começo a fazer perguntas de sondagem para entender o que ele está buscando. Essa etapa é extremamente importante porque ali a gente vai pegar informações que a gente vai usar durante a técnica. Então, depois que eu fiz essa etapa de sondagem de várias perguntas, e aí eu começo a explicar o meu produto seguindo a ordem do CVBA. Então vamos lá, começando pela primeira, que é a característica. Então vai funcionar mais ou menos assim. Senhor cliente, é o seguinte, esse carro ele é sedã, ele é fabricado no ano de 2020, ele possui 220 cavalos, tem 512 litros de porta-mala e também vale lembrar que ele tem ar-condicionado por passageiro, ou seja, cada passageiro possui o controle individual do seu ar-condicionado. Ele possui um teto panorâmico e também ele está na versão All Black e por dentro o interior dele é marrom. Pronto. Eu acabei de dar todas as características do meu carro e essas características que eu estou citando, elas vão ser as mesmas para qualquer tipo de cliente. Seja o cliente A, cliente B, cliente C, cliente D, não importa. Sempre vai ser as mesmas características. E lembre-se, normalmente essas características que eu estou citando, às vezes até o seu cliente já sabe, porque afinal todo mundo tem hoje um celular na mão, o Google à disposição, e aí você dá um Google, você descobre a característica de qualquer produto, de qualquer serviço de forma bem rápida.
venda. Então você precisa falar isso de forma objetiva e clara para o seu cliente já direto, muito rápido, porque ele provavelmente talvez já sabe até dessa informação. Diante disso, quando a gente passa pela característica, a gente chega na etapa de vantagens. E a etapa de vantagens nada mais é do que você explicar as características, mas as vantagens dela para o cliente. E aí funciona mais ou menos da seguinte forma. Como eu havia falado para você, esse carro, como ele tem 220 cavalos, ele chega de 0 a 100 em 12 segundos. E o seu porta-mala cabe bastante mala, então dá para você viajar tranquilamente com 4 pessoas. Vale lembrar também que o ar-condicionado, ele é por zona, e cada passageiro consegue controlar a temperatura que quer dentro do carro. Essas são as vantagens que a característica traz para o cliente referente àquele carro. E agora vem a etapa crucial dessa técnica, que é a parte dos benefícios. Então a gente falou, características e vantagens, elas nunca mudam, elas normalmente são as mesmas para os clientes. Porém, os benefícios, ele precisa ser personalizado para cada tipo de cliente. E como que você personaliza? Lembra que na primeira etapa você fez a sondagem, você fez perguntas, você descobriu qual é a dor, qual é o desejo daquele cliente? Você precisa usar todas aquelas informações que você coletou na primeira etapa e usar agora nessa parte de benefícios, personalizando a explicação do seu produto. Então, vai funcionar assim. Como você disse para mim, senhor cliente, lá no início da nossa conversa, que você quer um carro sedã para poder viajar com a sua família, esse carro, além dele caber todas as malas, ele vai de 0 a 100 muito rápido, ou seja, durante a sua viagem na estrada, caso você precisa ultrapassar um carro, você pode ir com tranquilidade, porque esse carro vai entregar a potência que você precisa na sua viagem. E ele conta, né, com a roda Aro 20, mas ele tem freios ABS, trazendo mais segurança para você e para todos os passageiros. Além de contar que o teto panorâmico vai fazer com que você curta a viagem de verdade em família, podendo ver a paisagem de forma diferenciada. E ainda você vai ter essa versão All Black com interior marrom. É uma edição totalmente ilimitada que poucos carros possuem. Você comentou comigo, né, que queria um carro sedã que fosse um pouco diferente do que você está acostumado a ver por aí. E esse carro aqui, como ele é uma edição ilimitada, ele vai trazer para você esse diferencial. Você pode ter certeza que quando você chegar com esse carro, você vai conseguir impactar as outras pessoas e todo mundo vai querer saber um pouco mais sobre ele. O que eu estou fazendo aqui? Personalizando esse carro para o meu cliente, de acordo com aquelas informações que eu coletei na primeira etapa. Então, eu estou fazendo com que esse carro é realmente o que ele está procurando. Assim, o cliente, de fato, ele olha e vê que realmente eu estou preocupado com aquilo que ele me disse lá no início da conversa. Ali acaba tendo, né, um entrosamento entre o vendedor e o cliente. Ele vê que eu realmente não estou empurrando o carro para ele, sim que eu estou mostrando um carro de acordo com o que ele precisa. E isso faz com que o cliente crie confiança em você, que é o vendedor. Então assim fica muito mais fácil e fica muito mais simples do cliente tomar a decisão da compra daquele produto ou daquele serviço. Só que diante disso, depois que eu fiz características, vantagem e benefício personalizado para o cliente, então a última etapa é a atração, que é o pulo do gato, a cereja em cima do bolo, porque a atração vai fazer você fazer uma pergunta para o seu cliente e a consequência disso é o seu cliente concordar com aquilo que você está apresentando. Então vai funcionar na etapa final desta forma. Senhor cliente, você concorda comigo que esse carro ele possui o motor que você precisa para suas viagens? O que o cliente vai falar? Com certeza ele vai falar sim, porque você ouviu que ele quer viajar, que ele quer ter segurança para fazer uma ultrapassagem, que ele quer o carro sedã para viagens com a família. Então, na hora que você usa, no final dessa apresentação do CVB, faz o A, que é uma pergunta de concordância, o seu cliente aumenta a chance dele fazer a compra daquele produto, porque ele está concordando com o que você está vendendo. Termine sempre com uma pergunta para dar chance até do cliente falar mais. Então você pode usar esse exemplo. Você concorda comigo que esse motor vai trazer o que você busca, né, num carro para viagens? O cliente provavelmente vai falar sim. E aí você pode até fazer uma pergunta aberta. De tudo isso que eu falei, quais características do carro te chama mais atenção? Olha só, eu estou fazendo uma pergunta aberta no meio da minha apresentação. É a chance do cliente falar mais ainda, falar assim, olha Nathan, esse carro realmente ele é único e essa versão All Black com interior marrom me chamou muita atenção, realmente é algo exclusivo que eu estou buscando. Imagina se o cliente fala isso nessa etapa. Então imagina o cliente, né, relatar isso para você. Vai facilitar muito a sua venda. Então eu quero que você pegue o conceito dessa técnica CVBA, aplique ela em ordem para o seu produto, para o seu serviço. Mas antes, lembre-se, levante todas as características relevantes do seu produto, saiba falar as vantagens dele e a hora do benefício é a hora de personalizar a apresentação. Então escute muito bem o seu cliente na primeira etapa de sondagem para que na hora do benefício você saiba de
fato falar para ele que aquele produto e aquele serviço foi feito com aquilo que ele está procurando, com aquilo que ele deseja. E o A é o pulo do gato, que é para você dar uma atração, é para você fazer o seu cliente concordar com você. Eu tenho certeza que essa técnica aplicada no seu dia a dia, no seu produto, no seu serviço, vai te ajudar e vai aumentar suas vendas. Diante disso tudo, eu quero deixar aqui 2 vídeos como indicação que eu tenho certeza que também vai te ajudar, além da técnica CVBA, que é o vídeo da história do maior vendedor do mundo e um vídeo que eu trago 3 dicas para você colocar dentro do seu processo comercial. Então corre lá para você conferir esse conteúdo, que eu tenho certeza que isso vai alavancar suas vendas. Então te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Natan Bittencourt, se inscreve nesse canal, deixa seu like porque isso é importante para mim. Tchau!